Bom dia! Nossa aula de hoje será de História. Vocês vão ler as páginas 228, 229 e fazer os exercícios. E vamos estar falando aqui um pouquinho sobre o tempo em nossa vida, a partir da página 230. Como vocês podem observar aí na página, nós podemos dividir o tempo em três fases, três partes, né? O tempo da natureza, onde nos orientamos com base nos fenômenos da natureza. Por exemplo, o sol, que nos ajuda a perceber em que momento do dia nós estamos, se é dia, se é noite, né? Quem costumava usar muito esse tipo de tempo da natureza eram os povos indígenas, para se orientar com relação ao dia, ao momento do dia em que eles estavam, né? O tempo cronológico, que é onde dividimos o tempo em horas, minutos, meses e anos, né? Um exemplo é o relógio, que ele é um instrumento onde utilizamos para contar o tempo, né? Marcar as horas, os minutos. E temos também, né, um outro instrumento que pode ser trabalhado como também o tempo cronológico, que é a linha do tempo. A linha do tempo, ela, né, nos ajuda a indicar as datas e os acontecimentos, né, e nós podemos utilizar essa linha do tempo por meses, anos, de 10 em 10, de 15 em 15, né? Um exemplo é o nascimento de um bebê. Você pode marcar o dia ali, o dia em que ele nasceu, e aí daqui a alguns meses, ou ano, né, daqui a um ano mais ou menos, você pode dizer quando que ele começou a andar, quando ele começou a falar, né, e assim falando sobre o desenvolvimento dele. Na página 232, nós temos aqui a linha do tempo e os marcos da história da humanidade. Vocês podem observar, né, nas páginas 232 e 233. Né? Olha aqui, há 2000 anos atrás foi o desenvolvimento dos primeiros humanos, né, dos primeiros homens sapiens, lá na África. Há 100 mil anos atrás, os grupos de homens sapiens deixam o continente africano. Há 9 mil anos atrás, o surgimento das primeiras cidades, né? E há 10 mil anos atrás, né, os nossos ancestrais tinham um modo de vida nômade, ou seja, eles costumavam se mudar com frequência para buscar os alimentos e a caça, né? Então é um outro tipo de instrumento que nós podemos usar para marcar o tempo cronológico. Tempo histórico, onde podemos identificar as mudanças e as permanências, né? O que são mudanças e permanências? Mudanças são elementos que alteram com o passar do tempo. Permanência são elementos que permanecem o mesmo, né? Ou pouco se alteram, né? Nós podemos observar aqui a imagem da página 231, né, onde temos um exemplo de mudança. Por exemplo, você analisando a foto, você pode ver que antes as salas de aula eram apenas de meninos e os uniformes não são iguais aos de hoje, né? Hoje em dia as salas, elas são mistas, né? Tem tanto menino quanto menina, e os uniformes são diferentes do que daquela época, né? Agora, um exemplo de permanência é que até hoje, né, as pessoas frequentam as escolas para aprender e também para fazer amigos.
Então, mudanças são elementos que se alteram com o passar dos anos. E permanências são elementos que permanecem da mesma maneira ou pouco se alteram no decorrer do ano. Agora vocês vão estar fazendo os exercícios da página 234. E tchauzinho. Até a próxima aula.